podcast da MIT Technology Review Brasil. Olá, aqui é Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema super quente, a chegada do tão esperado Energy Summit Global 2026, e vamos falar também de todas as suas novidades. E para conversar sobre isso, tenho aqui comigo Rafael Marques, CMO do Energy Summit. E aí, Rafael, tudo bem? Como vai, Hudson? Tudo bem? Você e todos os nossos ouvintes. Muito prazer estar aqui falando desse evento que está aí, né? Batendo na porta, né? Indo para a sua terceira edição. Expectativa lá em cima. É isso aí, pessoal. Então vamos para essa conversa aí que eu estou super animado para compartilhar com vocês o que vem pela frente. Vamos nessa. Bom, Rafael, para começar, né, nesse nosso bate-papo, a gente sempre fala que o Energy Summit é um evento diferente dos demais. Ele é um evento que nasceu de uma maneira diferente, é um evento que se comporta de maneira diferente, né, uma plataforma de conhecimento de negócios, mas eu queria que você resumisse para a gente, em uma frase, como você explicaria o Energy Summit. Claro que depois dessa frase pode comentar um pouco mais o significado dela. Hudson, acho que a frase que melhor resume o Energy Summit é o local para se estar, para quem quer estar na vanguarda, não somente da discussão, mas da construção do futuro do setor energético e de todo o seu ecossistema. É uma plataforma de negócios muito diferenciada, obviamente muito privilegiada por todo o seu conteúdo, mas pelo poder de reunir as pessoas que de fato estão fazendo, né, são os grandes agentes da transformação desse mercado, um tema super atual, super global. Então, é um evento de fato que quem quer ser protagonista tem que estar lá. Então, no final das contas, essa nossa grande reunião aí desses agentes, onde discute energia, inovação, sustentabilidade e principalmente assim, geração de negócios, né? Grandes gatilhos são acelerados durante esses 3 dias intensos do evento e a gente fica muito feliz que toda a repercussão que a gente sabe que gera após as últimas edições, inclusive direcionando muito grandes tendências que a gente tem um super prazer e orgulho de ver que elas têm se realizado. Então, tem um lugar também de apontar o futuro e fazer o futuro acontecer. E aí, Hudson, a gente está indo para a terceira edição, o Energy Summit aí vem crescendo super rápido, né? O que você diria que torna essa edição de 2026 tão especial em relação às anteriores, né, que já nos colocou como o maior evento do MIT no mundo, né, tão rapidamente? O que tem de novidade que você destacaria nessa edição que está por vir? Bom, Rafael, eu acho que o primeiro ponto dessa grande diferença não podia deixar de ser outro, que é a mudança do local, né? Esse ano, o Energy Summit vai acontecer na Marina da Glória, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. É um lugar super central, dá literalmente para ir a pé para o aeroporto Santos Dumont. Então, para pessoas que vêm de fora do Rio, é um super atrativo, né? É uma área central, muito próxima da maior parte das sedes das empresas de energia, que são no centro do Rio, ali na Zona Sul, Botafogo, Flamengo. Então, a Marina da Glória é bem próxima, né, de todas essas áreas. Então, vai ser muito legal, vai ser uma experiência incrível, né, fisicamente, inclusive. Os nossos Business Lounge, né, para os detentores dos ingressos Business Infinity, vai ser num barco flutuante, ancorado na Marina da Glória. Então, uma experiência realmente diferenciada. Então, acho que eu estou super empolgado com essa diferença, né, física em torno da experiência do evento. Mas, obviamente, não é só isso. A gente também está falando de conteúdo, né? Um conteúdo que, como sempre, é curado por um comitê que o próprio MIT participa e ajuda a construir, com palestrantes internacionais incríveis. O público, a gente vai falar um pouco mais sobre conteúdo aí ao longo do episódio, sobre o que está vindo aí de novidade, mas sem dúvida o setor elétrico está se repensando completamente, está em massa lá, com grandes patrocinadores, grandes marcas, grandes CEOs presentes no evento, né? O setor de óleo e gás, por causa da questão geopolítica, ganhou um protagonismo ainda maior, e o Brasil tem um destaque muito grande, né, nesse ambiente global. Mais uma vez, IA e data centers, a gente sempre fala, crescendo de maneira integrada.
Então, também a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do episódio dos temas do que a gente vai discutir em relação a isso. O crescimento do público, né? A Marina da Glória, a gente vai ocupar praticamente todo o complexo, né? Além do galpão, né? O promenade, que é ali a área da frente, os barcos ancorados. A gente vai construir uma tenda de 3 mil metros quadrados para expandir um pavilhão novo dentro da Marina da Glória, ainda por cima. A rotatória, que a gente chama de Energy Square, que vai ser a área de confraternização pós-Energy Summit, né? Pessoal que tá aí querendo assistir o jogo da Copa, vai passar o jogo da Copa no Energy Summit, com apoio da Cazé TV. Então a gente vai realmente ter uma série de experiências novas de conexões e entretenimentos dentro do Energy Summit. E também uma novidade, a primeira edição da Energy Summit Expo. A gente sempre teve stands institucionais de empresas que são nossas patrocinadoras e parceiras, mas dessa vez está começando uma trajetória longa e promissora de também ter, né, dentro do Energy Summit, uma plataforma de conexões, exposições para negócios via stands, né, novas tecnologias. Em poucos eventos vão ser uma plataforma de lançamento tão grande, a gente vai ter lançamentos incríveis dentro do Energy Summit, quanto, né, o maior evento de energia, sustentabilidade, inovação e empreendedorismo no mundo, né, do MIT no mundo. Então, é muito animado aí com as novidades que torna essa edição de 2026 super especial. Bom, Rafael, e em 2026, né, como eu tinha mencionado, o evento chega na Marina da Glória. E aí eu falei um pouquinho de algumas coisas, mas eu queria que você explorasse mais pra gente o que tem de tão especial o evento acontecer lá. Então, a gente está muito feliz de trazer para essa nova casa, né? Acho que ali é uma. Você já explorou bastante aí, né? As benesses da localização geográfica, mas acho que tem a questão icônica, né? De ser um cartão postal, uma vista, né, deslumbrante ali da cidade. Acho que ele pulsa energia, né? À beira do Sim. Baía do Guanabara, né? Energia ali do mar, que tem muito a ver também com os temas que a gente está discutindo. E a gente vai conseguir explorar bem, né, os diversos espaços que a Marina da Glória nos propicia. Então, a gente está então, não só no pavilhão 1, onde a gente vai ter Sim. os principais palcos numa novidade do modelo de palestra silenciosa, então vai ter bastante interatividade, né, do público com os conteúdos, né, poder então navegar bem entre os temas que vão estar sendo colocados de forma simultânea. A gente usou a esplanada, a área externa com o pavilhão 2 nessa estrutura que você comentou que a gente está subindo para também comportar a nossa novidade da Expo. Então vai ter um espaço importante para ativação, né, nos estandes dos parceiros que estão mostrando suas soluções, seus cases. Estamos tendo 3 palcos paralelos aí nesse pavilhão 2, também simultâneos, também no modelo de palestra silenciosa, em que o participante vai poder, então, interagir, consumir uma série de conteúdos voltados aí para a sustentabilidade, para a inovação, para liderança feminina na nossa plataforma de Women in Nerd, parte toda de conteúdos, né, de ciência, de pesquisas, de universidades. A gente está com uma grande novidade também, que é uma área de descompressão, uma área gamer, tanto de uma área para ser trabalhada ali com uma série de jogos interativos numa área reservada, mas também com conteúdo falando sobre a inclusão através dos esportes eletrônicos, né, como a alavanca também de desenvolvimento econômico, social e de negócios, né, o Brasil também se colocando num patamar de referência global nesse segmento, sem deixar de mencionar, né, Hudson, acho que as nossas icônicas e tão esperadas masterclasses, onde professores aí especiais que estão trazendo conteúdos muito ricos lá com a nossa parceria com a MIT vão poder, então, num horizonte de tempo um pouquinho mais amplo do que os painéis, poder explorar seus temas, né, ter mais interação com o público. Então, não é um conteúdo que você, como eu falei, a gente fica só passivo, também pode, na Masterclass, interagir, ter grandes debates que estão desbravando essa nossa fronteira aí do setor energético. Sem falar, como você falou, que a gente, por fato de estar na Marina, né, vai também propiciar essas ações de experiência, né, por exemplo, num barco, né, no catamarã, que vai estar ancorado ali na beira do pier. Então, a gente tem nossas áreas de networking e de relacionamento explorando, né, esse potencial local.
Vamos ter salas reservadas também, que patrocinadores estão fazendo para temas específicos, apresentando seus cases, fazendo relacionamento com seus clientes, enfim, é uma potência ali em termos de áreas de experiência, não só de conteúdo, como de vivência dos stands, quanto de interatividade. E a gente tem nossos lounges, né, também de backstage, né, onde todos os palestrantes circulam, uma área muito VIP, né, quando a gente faz bons contatos com as nossas 5 pontas que estão presentes no evento, né? A gente reúne, então, toda a parte de grandes empresas, startups, as autoridades, né? O governo, os investidores. Então, a gente tem tá todo mundo bem representado e interagindo nesses fóruns. Vale a pena destacar também que a gente, todo final do dia, não só no dia da Copa, né? Que a gente vai ter o jogo, também tem nossos espaços aí de happy hour. Então, uma área aberta, nosso Energy Square, né? Estamos também batizando aqui nossa área de integração como Energy Square, onde esse ponto de conexão e descontração ao final do evento. Enfim, muito feliz dessa casa nova, né? Na Arena da Glória, poder nos receber e a gente conseguir abrir esse leque de interações e conexões que o público vai poder viver tão intensamente durante os 3 dias de evento. Hudson, você falou dos grandes conteúdos, dos grandes temas que vão ser pauta, né, latente dessa edição de 2026, e eu não podia deixar de te perguntar sobre a questão, né, de IA, da inteligência artificial, o quanto isso tangencia o setor de energia, né? Acho que tem algumas teses muito interessantes que são discutidas, né, sobre a interseção desses segmentos, né, de infraestrutura digital e de energia. Como é que essa conexão entre os dois segmentos ela se apresenta nesse momento como um grande desafio e potência, inclusive de o Brasil se colocar num lugar de ponta, né, de privilégio, de estar à frente, quando a gente fala desse binômio IA, data centers, né, e energia. Não, Rafael, isso a gente, né, uma marca que a gente tem, inclusive através dos nossos relatórios, né, do 10 Energy Megatrends, é tentar antecipar tendências, né? No Energy Summit passado, um dos temas mais centrais foi a questão dos data centers. A gente já falou aqui em alguns outros episódios que o gargalo do crescimento da IA é energia, né? É uma frase contundente, mas é uma frase muito verdadeira, né? Já que os modelos, as pessoas que desenvolvem modelos são cada vez mais presentes e vão continuar desenvolvendo. Na parte de infraestrutura, né, a parte de construção não é um problema tão grande, né, a parte de produção lá dos chips, tem o aumento das empresas que fazem essas fabricações, né, como a NVIDIA, também está aumentando bastante, conseguindo dar vazão para esse crescimento. A parte de água, que já foi um problema grave com os novos data centers, com sistemas de refrigeração em circuito fechado, o consumo de água reduz brutalmente para refrigerar o data center, mas a energia disponível continua sendo um gargalo porque a infraestrutura de energia ela é muito mais demorada e complexa do que a construção de um data center. Então você tem que esperar ter energia disponível para fazer o data center ou ir para algum lugar que já tem bastante energia abundante, renovável, disponível, no caso o Brasil. Então a gente realmente está no centro dessa discussão e isso só tem ampliado do Energy Summit passado para cá. Só que agora a gente vai fazer uma abordagem também um pouco diferente. Vão ter vários painéis que vão falar sobre aplicação de IA no setor de energia. Então, além de a gente falar do quanto a energia é importante para a expansão da IA, a gente vai falar esse ano em vários painéis, com vários palestrantes super importantes, né, do Brasil e do mundo, sobre como a IA está afetando o setor de energia, né? Está falando aí agentes executando uma série de tarefas, de funções críticas dos sistemas, como as empresas de energia estão usando a infraestrutura de IA. Né? Você tem uma questão super sensível, que também foi uma mega tendência no ano passado, a questão da cyberresiliência. Né? A partir do momento que você abre para todo mundo o uso de IA, esses documentos sigilosos das empresas começam aí, né, por uma base que você perde o controle. Então também esses guardrails são importantes. Estudos de casos, de aplicação. Nós mesmos, aqui no Energy Summit, né, a gente vai falar, nós temos 6 agentes, né, quase
um irmão, um digital twin de cada uma das nossas funções, né? O Spark, que é o meu digital twin, né? O Philip, digital twin aí do Rafael, né? Também de cada uma das pessoas aqui da nossa gestão, são agentes que ajudam a gente a construir a empresa. Então acho que tem muita coisa legal para falar de como a IA pode ajudar a construir o setor de energia, né? E esse fluxo bidirecional, né? O quanto IA depende de energia para crescer e o quanto a energia depende de IA para ser um setor cada vez mais otimizado, né? E mais eficiente. Então acho que esse tema aí merece um super, super, super destaque e terá um super destaque em toda a curadoria do evento e nas pessoas que vão estar lá. Bom, Rafael, e aí agora a minha vez de fazer essa devolutiva, né? A gente falou bastante aí de conteúdo, do espaço, da feira, né? Mas o Energy Summit, na sua origem, ele nem era essa grande feira, né? É um programa aí que nasceu de um programa de desenvolvimento, né? E a gente tem uma preocupação muito grande com a questão das experiências do participante, de como isso gera conexões. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre por que o Energy Summit não é apenas um congresso ou apenas uma feira de exposição e como é que os participantes do evento podem maximizar sua experiência durante os 3 dias do evento. Perfeito, Hudson. Eu acho que esse é o grande ponto de diferenciação do Energy Summit. A gente sabe que o setor de energia já é tradicional de realizar alguns eventos, né, mais focados em verticais, né, em temáticas específicas, né, como de óleo e gás, de eólica, de solar, de nuclear, etc. Aqui a gente consegue ter esse privilégio de reunir, né, todas as energias e debater justamente o desafio da complementaridade, né, as soluções que podem ser equacionadas, né, nesse desafio da transição energética em função dessa matriz ampla, renovável, limpa que a gente tem aqui no nosso país. E, obviamente, esse é o grande chamariz em termos de conteúdo, né? Que vai, como você falou, muito além do Congresso, esse debate amplo e profundo sobre temáticas tão relevantes, né? E isso possibilitando entrar em detalhes, né? Como a gente falou, sala masterclass é um momento de imersão que consegue entrar um pouco mais no detalhe de o que está acontecendo no mundo, né? Quais são de fato as barreiras que a gente precisa superar, quais são as conversas que precisam acontecer francas, reais e urgentes para a gente poder destravar essa transformação energética. Os stands, a Expo ajuda também a tangibilidade, a gente ter visibilidade do que está acontecendo, que um desafio muito grande a gente aterrissar, né, para como é que as tendências e o que está apontando de futuro já pode ser aplicado na prática, então a gente consegue também ter contato direto com cases reais de quem já está fazendo essa mudança acontecer. Então isso é não só inspirador, como é provocador. Então, quando você reúne um conteúdo muito premium, com espaços de interação, como masterclass, como stands, como a sala de experiências. A gente tem um Working Village também, com salas de reunião. Então, temas que podem ser iniciados no Infinity Lounge podem ser concluídos numa sala privada, né, entre os nossos principais painelistas e patrocinadores e os postadores dos nossos ingressos que têm acesso às salas de reunião, poderem então concluir boas conversas, fazer bons negócios e sair do Summit não só com boas visão e ideia do que está acontecendo, do que vai acontecer no mundo, mas do que já pode ser aplicado na prática. Esse é o grande potencial de destravar o gatilho da transformação. Então, muita conexão, muito contato, muita troca de ideia, mas com gente que tem poder de decisão, que faz acontecer, e acho que isso coloca, de fato, o Brasil num potencial de vanguarda, de pioneirismo, para a gente poder estar sempre desbravando essa fronteira de uma forma diferenciada. Então, quem está no evento vai ver e vai vivenciar, através dessas N ativações que a gente consegue propiciar, isso acontecendo. Então, acho que o grande desafio e o grande diferencial que a gente consegue trazer para o Energy Summit é essa questão de muito além da energia, tudo um grande evento, muito intenso,
e muito aplicável na prática. Então, esse é todo mundo sai dali, no mínimo, balançando o que que eu estou fazendo para fazer, o que que eu posso fazer, se eu já estou fazendo a diferença, para a gente estar sempre à frente, de bravando oportunidades de negócio nesse setor que é tão instigante, tão promissor, como é o futuro da energia para nossas vidas como pessoa física, para nossas empresas, para nossa cidade e para os países. Hudson, vamos explorar um pouquinho mais assim essa potencial das novidades de conteúdo, né? A gente conseguiu aprofundar um pouquinho sobre essa sinergia entre IA e energia. Se a gente for ver todas as temáticas que a gente nesse evento que fala de todas as energias, em um grande summit, quais são as grandes novidades de conteúdo, né, que o público pode esperar ver, fruto também do que a gente publicou de mega tendência da última edição? Então, onde é que a gente vai pontuar em grandes temas aqui que podem ser de interesse e de atração para quem está participando da nossa edição de 2026? Bom, Rafa, na curadoria, acho que é sempre um destaque nosso aí, toda vez que a gente faz pesquisa de satisfação pós-evento, pós-Energy Summit, é um ponto que o pessoal sempre destaca como um ponto alto. Nossa, de fato, como a gente olha todas as energias juntas, né, no mesmo summit, que é algo que é inédito aqui no Brasil e poucos lugares do mundo começam a ensaiar a fazer isso, a gente com pioneirismo mundial nessa discussão, né? E indo além da energia, né? A gente coloca também, né, para discussão os setores que vão tomar decisões importantes que vão afetar o setor de energia, como a questão da mobilidade, né? Hoje no Brasil, o veículo mais vendido do Brasil é um veículo elétrico, né? Então, ou seja, no fundo você está dando, né, gerando mais demanda por uma empresa elétrica e menos por uma empresa de óleo e gás ou de etanol, quando você toma uma decisão como essa. Então, sem dúvida nenhuma, essa curadoria é um dos pontos fortes. E aí eu acho que eu vou passar aqui por um destaque de alguns painéis que são super interessantes, né? Primeiro, no setor elétrico ele está sendo refundado praticamente, né, com a nova regulamentação, pelo menos no Brasil, e está sendo repensado de maneira muito diferente, muito mais digital, descentralizado, né, com foco no consumidor. A gente vai ter um painel massa que eu vou ter o privilégio de estar moderando esse painel também, com o CEO da EDP, com o CEO da Axe, o CEO da Light, o CEO da Hitachi, também participando. A gente também traz painéis, né, de todas as pontas, um painel de governo muito interessante, né, moderado pelo Antônio Rocha, com os secretários de Estado de Energia do Amapá, muito de olho ali na margem equatorial, de Minas, com grande foco em solar, Amazônia, Rio Grande do Sul, né, os próprios secretários aí presentes ali fazendo a discussão de como os estados do Brasil estão avançando. Data center é algo super importante, também muito construído aqui nesse nosso painel, né? O papel da tríplice hélice, acho que tem coisas muito interessantes, né? A descarbonização conglomerando a indústria, produção de biocombustível, portos, moderado ali pelo Jefferson, que é o diretor de inovação da CNI. Então, muitas coisas legais aqui acontecendo nesse primeiro dia, além, obviamente, dos professores do MIT, que estão sempre presentes. Lars Froland, né, que é uma das grandes referências mundiais, ele sempre nos dá a honra de estar aqui com a gente, é membro do Conselho Europeu de Inovação, fundador do Fundo de Investimento da OTAN, membro de vários conselhos do fundo, palestrante em Davos, vai estar aqui com a gente. O professor Imran Sayed, né, pela primeira vez aqui com a gente no Brasil, também fazendo seu compartilhamento. O Devin Celal, que é o Chief Flexibility Officer da Kraken, que é uma das principais spin-offs de IA em energia do mundo, né? Ela nasceu já com valuation de 9 bilhões de dólares, vai estar aqui com a gente. A Mai Fenway, que é a diretora do Climate Investment, que é o braço de investimento que já investiu 125 bilhões de dólares em iniciativas de clima ligadas às principais petroleiras do mundo, né, que são os investidores, né, Aramco, Shell, Petrobras, Total, Equinor, Eni, Exxon. Então todas elas se juntaram para fazer. A diretora vai estar aqui com a gente também, compartilhando conhecimento e olhando para o Brasil. A Paige Crum, que é a CEO do braço de energia do Google X, chamada Tapestry, uma presença também fundamental, olhando para o futuro, integrando essas duas grandes áreas, né, de TI, inteligência artificial e energia. Acho que são nomes incríveis. O professor Doran Auerbach, que é uma das mais referências do mundo em baterias. A gente anunciou recentemente a questão das baterias no leilão de baterias aqui no Brasil, algo fundamental
para endereçar a questão do curtailment aqui no país e também a dos data centers, que são questões críticas para a gente olhar. Então, um dos maiores especialistas do mundo vai estar aqui. Uma palestra e uma masterclass que eu tô louco para ver esse conteúdo. A gente sempre olha, né, coisas mais assim, low-hanging fruits, né, que estão ali perto da gente, como a gente falou, novo mercado, captura de carbono, que vai ter painéis super interessantes também, IA, a visão dos países, né, energia nuclear, mas também olhar super para o futuro, como a gente olhou lá, fusão nuclear desde o primeiro Energy Summit, e esse ano a gente está trazendo Alexander Berg, que é um engenheiro da NASA, que montou o white paper da infraestrutura necessária de energia para a colonização da Lua e de Marte. Ele é o fundador do The Mars Fund, ex-engenheiro da NASA. Vai ter uma masterclass com ele, vai ter um painel com ele. Grandes nomes como sobre os novos modelos do setor elétrico, aliás, os maiores nomes do mundo, né? O Dan Woodfin, que montou o modelo do ERCOT, né? Que montou o modelo no Texas, que é uma grande referência, e o Bruce Mountain, que fez a mesma coisa na Austrália, que talvez seja o melhor modelo comparável com o Brasil, né, dado ser um país, né, quente, de dimensões continentais, que precisa dessa integração do setor de energia. Um painel master super interessante para a indústria de óleo e gás, assim, imperdível, né, com moderação do Felipe Maciel, o Ernesto Pousada, que é o CEO da Vibra, né, o Cristiano Pinto da Costa, que é o CEO da Shell, o Arthur Watts, que é o diretor-geral da ANP, também falando sobre o futuro da indústria de óleo e gás. Então, realmente, o Thiago Hipólito, diretor sênior de inovação da 99, mobilidade é algo super importante para a gente nesse ponto, como setor financeiro, M&A, né, vários bancos presentes com a gente, como a própria Caixa, o secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, olhando pela ponta de governo, como o setor financeiro viabiliza a energia. Eu acho que eu poderia ficar aqui mais 2, 3 horas inteiras falando sobre a curadoria, sobre a importância, né, de tudo que vai ser discutido lá no evento, mas eu vou deixar para vocês conferirem lá em loco em breve. Esse episódio é o último episódio que a gente está gravando antes do Energy Summit, então vocês vão estar aí a poucos dias do Energy Summit quando ouvirem esse conteúdo. Então vou deixar vocês conferirem lá em loco no evento. Hudson, você comentando aqui, dá vontade de chegar já no dia 23 para poder beber dessa fonte, né? Só fera, muito tema, pô, muito bacana, gente que tá de fato, tem muito a agregar. E você comentando, né? A gente está desbravando, ou seja, nosso Energy Summit que é global, já está indo para Energy Summit das galáxias, né? Chegou aí a Lua e a Marte. Olha só como a gente tem esse privilégio de sediar aqui no Rio, no Brasil, um evento que tem essa profundidade, né? E esse alcance de discutir, inclusive, o que passa além aqui da vida terrestre. Muito, muito bacana. Assim, estou aqui contando os dias para a gente poder beber dessa fonte aí. Tão bacana. Muito legal. O Elon Musk, né, mencionou sobre essa questão aí da energia do espaço na última edição de Davos, como se fosse algo realmente muito longe da realidade. Né, mas o que poucas pessoas sabem, a gente teve essa conversa com o Alexander, né, Berg, é que daqui até 2035 já tem mais de 100 missões programadas para o humano voltar a pisar na Lua. Né? Foi algo feito ali no final da década de 70, como um grande feito da humanidade, né? Mas não tinha uma visão comercial, né? Era muito mais uma disputa tecnológica. Mas agora existem perspectivas grandes de mineração na Lua. Hélio 3, que é combustível da fusão nuclear, um combustível que vale 20 milhões de dólares o quilo. Então, realmente, a gente tem muita coisa nova aí para ser discutida e muita oportunidade sendo gerada, né, Rafael, de negócios para a gente fazer essa abordagem aqui. Rafael, a gente acha que, né, pelo andar do tempo aqui, né, a produção aqui está avisando que a gente não pode se estender muito. Vamos continuar essa conversa lá no Energy Summit, mas eu queria fazer uma pergunta, e aí juntando dois olhares, né? Primeiro, quais públicos, né, que você imagina que vão estar no Energy Summit 2026? E do ponto de vista de marketing, o que você acha como que você acha que funciona essa questão da construção de uma marca, de um evento que nasce no Rio de Janeiro, mas tem a perspectiva global? A gente fala aí de outros eventos, né, que
tem esse posicionamento, como o Web Summit, por exemplo, que as pessoas não vão para Lisboa, né, que é onde é a matriz do Web Summit, tem um Web Summit aqui no Rio também, mas eles não vão para o Web Summit de Lisboa para discutir o que está acontecendo em Portugal, eles discutem o mundo em Portugal, né? Quando você vai para o South by Southwest, ali em Austin, no Texas, você não vai discutir o que está acontecendo no Texas ou em Austin, você vai discutir o futuro da tecnologia no mundo em Austin. E o N-Summit tem essa pegada de ser um evento global no Rio de Janeiro, né? Então, como é que você vê, do ponto de vista de marketing, isso? E como é que você vê essa integração, né, dos perfis de público e o público que vai estar presente no evento? Hudson, a gente tem assim, duas vertentes muito interessantes para poder abordar essa tua provocação. Quando a gente fala de públicos presentes, a gente começa a fazer, quando fala de marketing, né, qual é o nosso ICP, né, qual é o nosso Ideal Customer Profiling, né, quem que a gente quer, com quem a gente quer dialogar para poder construir o evento. E a gente tem essa potência de ser um evento que engloba uma comunidade bastante ampla. Então, a gente tem, né, desde os CEOs, C-levels, são os decisores das grandes empresas, né, as autoridades, né, os órgãos reguladores que determinam aí a legislação dos setores. A gente tem lá os bancos que têm acesso ao mercado de capital, que faz os investimentos aí no setor, as startups, as universidades, a academia. Então, a gente acaba tendo um público amplo, né? Então você vai ver, né, desde um gravatado presidente da empresa, né, a um universitário, né, apresentando, defendendo seu paper, né, de uma tese que estão construindo em pesquisa e desenvolvimento incubando dentro das suas universidades. Então essa variedade acaba dando muita riqueza e a gente, quando tem essas visões diferentes, óticas diferentes, e coloca todo mundo para discutir num grande fórum como é o Summit, sai muita coisa bacana. Então a gente encurta essas conexões, né? A gente junta essas 5 pontas e fazem ela dialogar de uma forma bastante intensa. Então esse é o público presente, tem essa amplitude que dá, acho que, uma riqueza para o evento e que traz para o marketing esse poder de construir uma marca que consiga dialogar com essas diferentes cabeças, os diferentes modelos de pensar e de o que pode ser atrativo para estar no evento, para poder gerar o negócio em diversas fontes. Então, é muito incrível poder, como marca, estar atrelado, obviamente, à Universidade como MIT. Isso é uma alavanca diferencial incrível para poder trabalhar. Quando a gente fala, né, de Brasil e Rio de Janeiro para um evento global, tem uma visibilidade, né, internacional que, por si só, já atrai o interesse geral. Então, quando o MIT decidiu fazer esse Summit Global no Rio de Janeiro, no Brasil, certamente teve esse caráter diferencial da gente poder, como país aqui, que até dialoga também com, né, nesse mundo intenso e tenso de geopolítica, é um país que consegue dialogar de uma forma bastante ampla, então também tem esse poder de atração desse público internacional, e acaba sendo esse desafio incrível de a gente poder, então, falar com diferentes públicos numa amplitude, né, do local ao global, né, de uma vertical de energia a outra, passando, né, por todas as suas matrizes, transmissão, distribuição, quem consome, quem investe. Então, é um prato cheio para quem quer construir uma marca que está atrelada a uma não só uma necessidade atual, mas um grande vetor de transformação para o futuro, com um público bastante amplo e interessado. Acaba sendo uma grande amálgama, né? O evento e a marca, uma amálgama que atrai esses vetores todos para concentrar em 3 dias muito conteúdo, muita geração de negócio, muita conexão. Então é um prato cheio para quem quer construir posicionamento, poder dialogar de uma forma tão intensa, um tema tão relevante, com públicos variados e dar esse caráter, né, para um evento global que acontece aqui no nosso país, colocar isso em destaque, em protagonismo, com visibilidade aí, agora galaxial, né? Mas vai além do global, vai para a galáxia. Então, um desafio muito bacana, muito rico, e desses últimos, né? Estamos falando de fazer uma 3ª edição, é muito bacana ver como rapidamente já formou conhecimento, awareness, repercussão, e é um privilégio poder estar liderando o marketing de uma iniciativa dessas que tem uma repercussão que, como eu falei, atinge a vida das pessoas, das empresas, dos países.
O Rafa, eu tô preocupado aí na parte de marketing, de ter que fazer o nosso rebranding, né? Porque global ficou pequeno agora que a gente está com espaço, né? Isso é um bom Botar o problema. Energy Summit ponto universal, né? Então, mas realmente eu acho que esse assunto é um assunto que cada vez mais vai estar na vida das pessoas, né? TI há 35 anos atrás era algo de um nicho pequeno, de técnicos, programadores, né, os geeks da época, e hoje está aí permeando a vida de todas as pessoas, né, do chat GPT, a WhatsApp, né, a internet realmente se tornou algo imprescindível para a vida das pessoas. A energia sempre foi imprescindível para a vida das pessoas, desde o fogo, né, mas agora a mudança que está acontecendo no setor vai fazer com que as pessoas sejam impactadas de uma maneira em que esse segmento não seja mais invisível, né? A nossa relação com a energia geralmente é ir no posto de gasolina abastecer ou pagar a conta de luz, né? E tem muita coisa vindo por aí, né? Isso vai afetar a vida das pessoas cada vez mais, essas mudanças, e é muito bom a gente estar na fronteira da discussão disso, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ou seja, é um orgulho, né, estar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, podendo liderar uma discussão global de tanta importância. Bom, a gente chegou ao nosso encerramento desse momento e vamos agora ao tradicional momento Energy Beats. Momento Energy Beats. Bom, pessoal, então chegamos ao nosso momento Energy Beats, né, um momento que a gente dá dicas, sugestões, recomendações ligados ao tema do episódio. Né, o nosso episódio sobre o Energy Summit, vamos obviamente falar de dicas relacionadas ao Energy Summit. Então, a minha primeira dica, que talvez seja a dica mais óbvia, é o próprio site do Energy Summit, energysummit.global. Lá tem toda a programação, lista de palestrantes, né, inclusive o link de compra de ingressos, que ainda tem alguns aí, as últimas unidades de ingressos acabando. Na verdade, a gente está gravando agora, estão acabando. Eu espero que quando ele vá para o ar esse episódio não tenha acabado ainda, né? Vamos torcer, né, para que isso aconteça, mas tem todo o conteúdo, todas as palestras lá do evento. Acho que os eventos paralelos, que são super importantes também, fazem parte aí desse grande evento. E o meu segundo beat de hoje é um documentário nosso, que está no nosso canal do YouTube, né, o Energy Summit Global, chamado Há Alguns Anos Um Sonho Começou a Tomar Forma. Se vocês procurarem esse vídeo, um vídeo de 22 minutos, que está no nosso YouTube, conta um pouco da história do Energy Summit, como ele surgiu, qual é a ideia central. Acho que vale muito a pena conhecer o que veio, né, da onde veio e para onde nós vamos aí nos próximos passos, com base em todas as premissas desse grande programa de empreendedorismo do MIT que a gente trouxe para o Brasil. Então, esses são meus dois beats de hoje. E, Rafael, quais são os seus beats ou o seu beat de hoje? Fala, Hudson, pessoal. Eu vou dar duas dicas que eu acho que são imperdíveis aqui para quem ficou curioso para saber como é debatido esses temas tão amplos, tão interessantes aí durante o Energy Summit. O primeiro deles é o nosso canal de streaming aqui, chamado Energyflix. Nesse mesmo site que o Hudson convidou vocês a conhecerem, dentro de sobre o evento, a gente tem um link. Vocês vão ver que podem contratar lá planos para acompanhar o que foi falado nas últimas edições. Enfim, escolhe a sua trilha de preferência, qual o conteúdo, fica lá disponível 100% do conteúdo que a gente gravou na última edição. Então, acho que um bom jeito de começar a viver o Energy Summit 2026 é ouvir um pouquinho do que saiu de principais temas na última edição. E para quem gosta mais de futurologia, de olhar as tendências, a gente produziu também, após a última edição, o nosso relatório que a gente chama de 10 Energy Megatrends, as 10 megatendências aí de energia, curadoria, conteúdo todo desenvolvido nosso internamente junto com